vocês que fazem treino de força, né, quando fazem os movimentos mais rápidos, tende a gente conseguir fazer uma quantidade de repetição maior. Quando a gente faz um movimento mais lento, a gente tende a fazer uma quantidade de repetição menor. Por quê? Por conta da unidade de tempo que está gerando estresse àquela musculatura. E isso é uma variável que gera o quê? Resposta ao estresse físico com uma maior eficiência. Lógico que dentro do processo de prescrição, o que é importante também é a variedade de estímulos que a gente dá à musculatura. A gente não pode focar só em um estímulo só. Então, estou falando aqui que o músculo responde com mais... sente mais, né? Qual é a sensação dele em relação ao exercício? É o quê? A tensão que é gerada, né? Ou seja, o estresse, a carga que é gerada por unidade de tempo. Quanto maior essa unidade de tempo, maior o estresse naquela musculatura. Só que assim, a gente tem que entender que os tipos de exercício, quando a gente prescreve, eles precisam variar. Por que variar? Né, galera? O que é que acontece quando a gente fala de variação de treinamento? Ou seja, estímulos diferentes faz com que o nosso organismo ele tenha uma resposta, né, mais eficiente ao processo adaptativo. Porque se eu dou o mesmo estímulo sempre ao meu organismo, meu processo adaptativo ele não vai ser tão eficiente. Por quê? Ele vai se adaptar àquele estresse e quando o organismo ele se adapta àquele estresse não vai surgir mais efeito para gerar modificações. E o que faz com que a gente reduza a gordura, o que faz com que a gente ganhe massa muscular, o que faz com que a gente aumente capacidade cardiorrespiratória são as adaptações sistêmicas decorrentes do exercício físico, galera. Então, é interessante a gente utilizar essas variáveis de treinamento. Então, intensidade de esforço, progressão, né, desses componentes, tanto frequência semanal, quanto tipo de exercício, quanto duração de sessão, quanto intensidade de esforço, a gente tem que ter uma progressão desses componentes. Para quê? Para que a gente dê estímulos distintos. Né? Isso é fundamental para quem quer obter uma resposta maior ao treinamento físico. Então, outra maneira que a gente tem para mexer em treinamento, mexer em prescrição, não utilizando, por exemplo, duração de sessão, não mexendo em intensidade de esforço, não mexendo em volume de esforço, é utilizar os métodos de treinamento. Existem inúmeros métodos que a gente pode variar para, com a mesma carga, com o mesmo volume, com o mesmo tipo de exercício, a gente modifica o mecanismo de ação daquele exercício. Quando a gente modifica esse mecanismo de ação, a gente dá outro tipo de estímulo. E aí o nosso organismo ele responde de forma diferente. E buscando o quê? Sempre a adaptação. Então a gente tem que entender que para melhorar os nossos resultados é fundamental que a gente planeje, que a gente mexa nessas variáveis de treinamento.